Olá, gente. Estamos aqui passando para deixar uma mensagem sobre o propósito da salvação. Tudo que Jesus propôs para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Então ele passou por 5 lugares muito interessantes, lugares que nos chamam a atenção, e eu quero meditar com vocês sobre estes lugares pelos quais Jesus passou para nos resgatar de tudo aquilo que era maldição, pecado, coisas que nos destruía, que nos levava para o inferno. Então Jesus chegou na terra e o primeiro lugar que ele passa é pela manjedoura. Aqui no livro de Lucas, capítulo 2 de Lucas, a gente tem o texto e tem uma mensagem muito bacana para a gente meditar e prestar atenção. Primeiro lugar que Jesus passa é pela manjedoura, versículo 7 do capítulo 2 de Lucas diz assim: E ela deu luz a seu filho, o primogênito, e enfaixou em lençóis e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É interessante porque este dia da manjedoura, ele nos chama a atenção para alguns eventos que Cristo assumiu naquele momento. Quando a gente olha para dentro da manjedoura, a gente vê um ambiente proliferado por bactérias, por vírus, por viroses, por fungos, por coisas. E quando a gente olha para aquele ambiente de estábulo, a gente vê animais, cavalos, camelos, animais de todo tipo de raça que servia de transporte naquela época. Então a gente está falando de um ambiente mal cheiroso, um ambiente cheio de parasitas, um ambiente cheio de vírus, de bactérias, de fungo, doenças no seu campo geral. E ainda por cima doenças emocionais, porque Jesus não tinha lugar para nascer. E quando uma pessoa passa pela uma rejeição, ele pode desenvolver um quadro, né, emocional bem grave, de rejeição, de abandono, de descaso. E essa síndrome ela pode se transformar em algumas patologias dentro da alma emocional. Jesus ele passa por este ambiente e dentro da manjedoura ele assume todas as doenças. Ele neutraliza todo o poder que Satanás tinha de governo, de doença, ele neutraliza sobre ele e prende no corpo dele todos os males, porque Jesus saiu dali e não desenvolveu nenhuma doença. Então, o primeiro lugar que Jesus passou para gerar para nós a salvação como propósito para a vida eterna nossa, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e o castigo naquele momento, o castigo da rejeição, imposto sobre ele, nos trouxe a paz. Isto é muito importante. Mas naquele momento também o céu se manifestara. Não só a situação de Cristo superar vírus, bactérias, fungos, doenças emocionais, doenças espirituais, doenças pré-existentes, ele superou tudo aquilo ali, o céu se manifestara, porque diz no verso 8, havia naquela mesma região pastores que viviam no campo, guardando o seu rebanho durante a vigília da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomado de um grande temor. É importante a gente olhar para este dia da manjedoura. Na manjedoura, Cristo neutraliza as doenças nele. Mas na manjedoura também, a gente vê que o céu se manifesta, o céu se proclama, o céu se anuncia. É importante a gente entender que naquele dia, os céus se anunciaram, os céus se manifestaram, os anjos desceram, e este anjo cercou os pastores e resplandeceu em torno deles a glória do Senhor. Isso quer dizer que o anjo do Senhor
desde o dia da morte de Jesus, desde o dia do nascimento de Jesus na manjedoura, até o dia de hoje, acampa ao nosso redor e nos livra de todas as intempéries, todas as forças do inferno, e nos anuncia coisas novas, porque ele anunciara, e disse o anjo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos servirá por sinal, encontrareis a criança envolta a faixa deitada, envolta dentro da manjedoura, envolta a lençóis. E subitamente apareceu com este anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo, glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra ao homem de boa vontade. Aqui nós vemos que o céu se manifesta não só para divulgar, trago boas novas, não só para dizer que o Filho de Deus nasceu, mas nascia também a adoração, a proclamação que Jesus seria e sempre será Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que veio, vive e viverá para sempre. E aí começa a adoração. No versículo 15 diz, ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Jesus tinha a promessa de ser de Belém de Judá. E agora os pastores sentem a chamada. Então nós estamos vendo que no dia de que Jesus nasce, o propósito da salvação inicia ali com a manjedoura, neutralizando doenças, os céus se proclamando, a adoração se manifestando e o chamado ministerial de homens que seriam pastores, como nós, cheios do Espírito Santo, pregador do Evangelho. Ausentando-se o anjo, foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitado na manjedoura. No verso 17 diz, e vendo-o, divulgar o que lhe tinha dito, foi dito a respeito deste menino, e todos os que ouviam admiravam-se das coisas referidas pelos pastores. Olha que coisa preciosa. Quem não viu, mas ouviu, ficou tocado, admirado. Hoje, o evangelho não é mais lá dentro da manjedoura, é fora da manjedoura, é onde estamos. Mas quando ele chega até nós, nós somos cheios da verdade, cheios das virtudes, e compreendemos propósito e plano da salvação. Porque o propósito da salvação nasceu, o primeiro passo foi a manjedoura. Eu quero falar em sequência sobre 5 passos. Este é o primeiro, a manjedoura. A manjedoura é o lugar onde a tua doença está retida. A manjedoura é um lugar onde a adoração foi revelada dos altos céus, onde a adoração chegou para nós. A manjedoura é o lugar do chamado, do vocacionado, do sacerdócio pastoral, de ovelha e conquista de alma. A manjedoura traz para nós homens divulgando o evangelho, e a manjedoura gera os primeiros convertidos, que diz, todos os que ouviam se maravilharam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Aleluia! E voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto, como lhe fora anunciado. Que Deus abençoe a todos vocês. Que esta primeira palavra, propósito da salvação, a manjedoura gerou saúde, gerou adoração, gerou chamado, gerou gratidão e gerou novas vidas convertidas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, e amanhã estarei falando sobre o segundo passo de propósito da salvação.